passarão. Desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. É difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, e pensando em desistir, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. É difícil este caminho, mas Tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui,
acabarás sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, e me tens querido assim. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e pela oportunidade que nos é dada de ter que fazer mais um vídeo, comunicar-se com a congregação invisível. Vou diretamente na minha leitura no livro de São Pedro 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, e que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Branham, o onipresente, o onisciente, aquele que tem jurisdição sobre tudo e sobre todos.
Mais uma vez, Senhor, estamos reunidos ao redor da mesa para participarmos do pão da vida. Te rogo em humildade, Senhor, que venha repartir este pão. Faz-me lembrar quando chegou em casa de Cleofage, o seu amigo, e ali uma porção do pão foi entregue e abençoou e abriu-lhes os olhos. Que aconteça, Senhor, a mesma coisa. Abra-nos os olhos, abra-nos o entendimento, para sairmos daqui com o melhor entendimento das coisas. Ajuda-nos, ó Pai, porque te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Talvez dizer que no domingo passado estávamos reunidos no nosso encontro mensal no Tabernáculo de Canongola e acabamos constatando que o nosso lugar já é muito pequeno e temos que ampliar. Só falávamos com os irmãos que obrigatoriamente temos que procurar uma maneira de como ampliarmos. Só na conversa começamos a dizer, oh meu Deus, ter que começar de novo a construir. Quando é que vamos descansar? E um certo irmão disse que o nosso descanso, o nosso repouso só poderá ser do outro lado. Só tivemos momentos gloriosos com os irmãos, muitos irmãos que já estão a vir estar conosco. E tivemos este fluxo de irmãos. O resto veio precisamente de Moatize. Tiveram mesmo que alugar um coace, alugar um caminhão, mais um caminhão deles, mais uma minibase e carros. E o resto. Mas foi muito bonito e que Deus permita que isso perdure. Gostaria esta noite de dar uma pequena informação, dizer que há uma abertura, como que um elo de ligação, que tudo correndo, querendo o Senhor, pode vir e nos levar a outros patamares, a outros níveis. Como citávamos o profeta, dizendo que devemos pedir coisas grandes, maiores, como as Escrituras dizem que pedi e pedi em abundância. Só há uma abertura e provavelmente poderemos, querendo o Senhor, estamos ainda a orar e ainda poderemos fazer uma consulta provável numa reunião virtual com os pastores ao nível nacional para ouvir a opinião dos demais.
talvez dizer que há um irmão que está disposto para assumir toda a logística de campanha de tenda. Me refiro precisamente aos pagamentos de custos de aluguéis dos lugares que serão usados, pagamentos de transportes. Recentemente, quando tiveram um encontro em Dubai, tiveram que pagar bilhetes de voo para lá. Há mais de 100 pessoas que tiveram que viajar, pagaram seus alojamentos, pagaram por alimentação e tudo mais. Só há uma ligação, há uma probabilidade que realmente talvez a abertura dependerá de nós, cientes de que é uma grande responsabilidade onde Deus nos colocou, que acabou nos colocar precisamente como que na porta, como pastores, como é de nosso conhecimento que no Oriente Médio, quando se colocava as ovelhas, ou quando se coloca as ovelhas no curral, o pastor precisamente se coloca na porta para que tudo que entra tem que entrar através dele. Só há esta abertura que gostaríamos de ouvir o resto dos irmãos, qual vai ser a visão deles. Trata-se de um irmão que tem possibilidades, irmão que até promete para comprar avião para um certo pastor no seu aniversário. São pessoas que têm dinheiro, que estão a procurar o que financiar algo que tem a ver com o trabalho do Senhor. Por sinal, um conselheiro do presidente de um dos países vizinhos, que talvez não vamos revelar aqui, só ele é um conselheiro. Ele faz um trabalho de trazer grandes investidores para vir investir no país, e tem acesso a um irmão que é um conselheiro do presidente, é um crente, e acaba ter uma grande abertura, um acesso aproximado, quase acesso a tudo. Só é um grande agente econômico, com bancos em Dubai, onde já existe uma igreja da mensagem nesses países muçulmanos, onde a Bíblia é um livro proibido. Só estejamos em oração, porque nessas campanhas, porque talvez poderemos ser obrigados a ter que sempre viajando. Vamos começar precisamente aqui na cidade de Tete, e queríamos agradecer a Deus. Está um pouco fresco hoje, chuviscando ou chovendo,
Só talvez dizer que vamos começar precisamente aqui entre nós e ver qual será o resultado. Todavia, nesses sítios, nessas campanhas, geralmente eles batizam em centenas. Só vai, digamos, incentivar ou promover ou mesmo engrandecer as nossas pequenas igrejas. O nível pelo qual estamos operando, que é um nível, digamos, um nível básico, teremos que se preparar para outros níveis médios, superiores, assim sucessivamente. Talvez o bom disso aqui, amados, eu estava assim pensando, o bom disso é de que já criamos as bases necessárias, talvez em cada cidade principal do país. Me refiro que, pela graça de Deus, já temos pastores ou ministros em cada uma dessas cidades principais. Se a gente formos a fazer campanha no Maputo, já temos ministro lá. Nhambane já temos ministro. Beira já temos ministro e um pastor. Chimoio já temos pastor. E assim somente mencione. Hoje, pelo menos, faz-me lembrar aquele assunto que o irmão Branham reclamava, que nesses países onde ele passou e fazia-se campanhas e as pessoas se arrependiam, ele não tinha com quem lhes deixar. E aquelas pessoas ficavam a voltar de novo nas suas denominações, até voltar ao mundo. Mas nós já temos base, não imaginam o que vai ser de Nampula. E o círculo eleitoral, o maior círculo eleitoral do país, quero acreditar que, tendo alguns lugares, fazer campanhas, vamos mesmo batizar em centenas. E automaticamente devemos estar preparados para termos o espaço, preparados para o fluxo de pessoas que virão. Provável, amados irmãos, pode vir ser a última campanha ou a última puxada antes que o arrebatamento aconteça. Só queremos orar, pedir a Deus para ver o que dá para se fazer. Se for a perfeita vontade dele, queremos entrar nisso o mais rápido possível, provável depois do tempo chuvoso. Já temos as bases, provável este tempo todo que a gente estávamos a lutar, labutar, as coisas um pouco duras e difíceis. Talvez, provável pode ser que estávamos simplesmente criando as bases para esse fim que já estamos prestes a entrar nele. Porque imagine se não tivéssemos essas bases. Você vai num sítio, chega lá, faz campanha, e talvez umas 200, 300 pessoas se arrependeram. E ali todas elas estão no mesmo nível, não há base já criada, não há pastor lá, não há ministro. Seria mesmo
muito difícil para ter onde começar, nem para escolher um deles. E ele também não teria onde começar. Mas no nosso caso nós já temos bases, já temos irmãos treinados, posicionados, prestes para tomar conta das demais pessoas. Pela vista assim natural, parece que tudo está como que em ordem. E continuem orando. Queria talvez esta noite continuar com a prova da vossa fé. Talvez é a segunda ou a terceira parte, mas queria ver se posso citar algumas mensagens e terminar. Terminamos precisamente quando estávamos já a falar a respeito do ouro, o ouro de Deus, comparando com o ouro natural. E vimos que assim como o ouro natural precisa de ser purificado pelos métodos de purificação, pelas provas, o ouro passa através de provas de fogo, prova de ácido ou maçarica. O crente também precisa de ser purificado. Já tentamos mostrar aqui que o ouro não puro chama-se o ouro bruto. E o crente também, antes de ser aperfeiçoado, ainda é como que ouro bruto. Crente bruto que ainda tem muita coisa que lhe segue. Aquele exemplo do pai Abraão, quando ele sai, quando Deus lhe chama, saiu com muita coisa que lhe seguia. Estava aí o seu pai, estava ali o seu sobrinho Lote. Deus já havia chamado Abraão, mas quando Abraão é chamado, saiu com muita coisa. Que a morte que separou Abraão do seu pai, problemas separaram Abraão com seu sobrinho Lote. E Deus estava simplesmente purificando Abraão para que ele pudesse se colocar aos sós. Bendito seja o nome do Senhor. Não teríamos maneiras de como terminar com isso aqui, porque são fontes inesgotáveis. Mas existe um ouro de Deus. 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, o ouro de Deus é um caráter parecido com Cristo. Só quando um crente chega a um ponto de parecer com Cristo, já é tido como ouro de Deus. Já foi purificado, já foi enchido, já atingiu a estatura do varão perfeito. Já tem a natureza divina, já é detentor daquelas virtudes na estatura do varão completo, varão perfeito. E ali já não é crente bruto, mas é crente purificado ou aperfeiçoado. Porque o ouro de Deus é um caráter parecido com Cristo. É aqui onde dizíamos que
Cada um de nós, se você sonha em ser arrebatado, sonha em herdar o reino de Deus, você obrigatoriamente tem que chegar a um ponto em que vai obter o caráter de Cristo. Sem isso, você não terá enquadramento no reino. E na maioria das vezes as pessoas não têm estado cientes daquilo que está a tentar fazer. Toda a luta da pregação é tentar levar o homem até esse caráter. E ele diz, o ouro de Deus é um caráter parecido com Cristo, produzido na fornalha ardente de aflição. Esse é o tipo certo de Deus. É produzido na fornalha ardente da aflição, através de sofrimento. Vamos pegar coisas um pouco sensíveis, prováveis. E ele diz, havia demais de você em você, até que Deus teve de exprimir isso fora através de provas. As provas que se levantam é para exprimir aquilo que é demais de você em você. Me refiro mesmo que quanto que existe em você, de você, porque tudo de você tem que ser extraído fora e o que é de Cristo ser trazido no lugar onde jazia o que é seu. É aqui onde Paulo podia dizer que não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Meu Deus, precisamos de tamanha graça. Havia demais de você em você, até que Deus teve que exprimir isso para fora através de provas. E enquanto esse aperto estava vindo, é difícil, mas depois, quando os seus clareiam novamente, você vê o propósito de Deus. É aqui onde dizíamos o resto dos irmãos, as congregações, me refiro a visíveis, que nós somos precisamente matéria-prima de Deus, onde Deus trabalha conosco. Trabalhar com uma visão. Se Ele predestinou você para estar lá, Ele já tem uma imagem, Ele já tem uma foto de você, e Ele está simplesmente a trabalhar em você em direção àquela foto que Ele já tirou a respeito de você, e Ele está de trabalhar tirando tudo contrário àquela foto. Me refiro talvez este púlpito aqui, não sei se parece que não tem sido visto, mas a verdade é que um vai no mato, vai tirar um tronco sem forma e vai arrastar aquele tronco, traz talvez nas máquinas, começa a trabalhar com aquele tronco. Transforma de tronco para madeira, de madeira para uma mesa, de madeira para uma cadeira. Tronco, como se chama de timba, não pode se guardar numa sala. Tem que ser trabalhado, passar através de máquinas e máquina, torturado, apertado, sarado, até que
aquilo que estava na mente do carpinteiro tenha sido projetado naquela matimba ou naquele tronco de uma árvore. Só nós somos precisamente matéria-prima de Deus que Ele trabalha conosco. E Ele trabalha conosco através de aflições, provas. E eu tentava dizer aos irmãos que essas coisas não são assim bruscas. É um assunto, por isso não tem como treinar um homem, digamos, treinar um pastor, digamos, uns 5 anos ou 3 anos para ser pastor. Não vai funcionar porque não é de hoje para hoje. Se Deus predestinou você para ser, digamos, um profeta ou um pastor, Ele começa a trabalhar com você e às vezes começa a fazer os preparativos antes mesmo de você ser nascido. A família pela qual você será nascido, Ele determina tudo para que o estado social da sua família vai determinar que tipo de pessoa você será. Você pode ver isto na vida do profeta, como Deus tinha que fazer preparativos. Uma avó que era um indiano Cherokee, que fazia parte daqueles índios lá, e depois Deus estava a fazer as misturas para produzir um profeta com a natureza de Elias. Tinha que ser alguém que tem um pouco de um índio, para que gostasse da mata, como Elias, que sempre ficava no mato, só para que o profeta tivesse aquela natureza de querer ir caçar, encontrar-se com Deus. Não devia ser um simples branco americano, mas tinha que ser um americano com uma mistura de um índio para produzir a natureza que ama o deserto. Essas coisas não são assim tão levianas. Sai de muito longe, Deus trabalhando. E eu tentava mostrar aos irmãos, que, queridos irmãos, tudo mesmo opera para o bem. Tudo mesmo opera para o bem. E às vezes a gente não temos como saber. Até que o véu tenha sido tirado. Imagina aquele sofrimento que o profeta teve que encarar. Sem nada de comer em casa, sem roupa. O que Deus estava a fazer? Não estava a castigar. Deus estava a produzir uma natureza propícia para o tipo de profeta que ele tinha em vista. Deus já sabia que tipo de profeta podia ser e tinha que criar condições. E na maioria das vezes, essas condições são precisamente essa natureza boa, que agrada a Deus. É construída quando alguém está sobre provas, sobre apertos. Eu sempre tenho dito que se você quer ver quem, basta ver alguém que xinga. E eu automaticamente costumo, precisa de muita graça para eu esperar que pode sair alguma coisa. Porque eu logo volto nas escrituras e eu começo a ver que tem muito dele nele. Tem muito dele nele. E pouco de Deus nele. Você vê o propósito de Deus. E quando as coisas são clareadas, é quando você vê que afinal isto aqui aconteceu porque o propósito de Deus.
tomávamos José, quando ele passou através daquela aflição, detestado por seus próprios irmãos. Ele podia não ter compreendido, porque estava a passar através daquele momento escuro. Foi levado, laçado naquela cova. Ele não entendeu. Levado até a cadeia, ele não entendeu. Todavia, quando a luz raiou, talvez do outro lado, quando viu que aquilo era antítipo, um retrato de Cristo, e ele entendeu que, afinal de contas, estava a retratar o Messias, que seria detestado pelos seus respectivos irmãos. E ali a coisa toda clareou e ele viu que, afinal, era propósito de Deus. Porque, na maioria das vezes, as coisas acontecem na vida que nós não temos nenhuma interpretação. E não sabemos por que as coisas estão acontecendo daquela maneira. E às vezes tem sido o propósito de Deus. E quando se chega o momento em que os céus se clareiam, faz-me lembrar naquele momento quando Jó estava aperto e a sua carne apodrecendo. E ele não podia compreender os porquê. Os seus amigos vieram e acusaram. E ele não sabia os porquês de tudo isso. Mas num determinado momento os seus clarearam. E ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele havia captado que, afinal de contas, tudo aquilo que estava acontecendo era o propósito de Deus. E, de verdade, amados irmãos, você como crente, depois de ter passado por isto, por aquilo, tem que chegar um momento você ver o propósito de Deus precisamente na sua vida individual. Porque Deus está lidando com cada um individualmente. Eu não tenho tempo aqui de ter que falar sobre a minha vida, porque essas coisas que estamos a falar não é só falar. Estamos a falar de coisas que provamos e vimos nas nossas próprias vidas, operando ou trabalhando. Então você clama: eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Ainda que os vermes destruam este corpo, contudo, em minha carne verei a Deus. Estas provas e coisas são apenas por um momento, e elas desaparecem e passam, mas são feitas apenas para o seu bem. Essas provas são feitas precisamente para o nosso bem. E às vezes Deus lembra-se do profeta que ele tinha aquele problema de barriga que sempre lhe atormentava. E numa das mensagens ele diz que aquele problema é o que fez com que ele fosse o que ele foi. Está a ver como que essas coisas? Aquilo que ele foi por causa daquele espinho do estômago que ele tinha. Deus permite às vezes enfermidades para lhe rebaixar. Porque há pessoas supostamente crentes que estão, repletas de ar, repletas de muita coisa. E às vezes as pessoas, quando recebem essa mensagem, se não tiver graça, vai pensar que essa mensagem é ser irresponsável. Não é isso. Há pessoas totalmente irresponsáveis que podem falar qualquer coisa, e assim sucessivamente, e até às vezes nós mesmos, pregadores, só pregamos: se você quer ir, vai, não interessa de ninguém. Mas não é exatamente isso. Esta mensagem nos faz cada vez mais macios, humildes,
e responsáveis, para que talvez a minha pregação, a minha maneira de falar, a minha maneira de fazer as coisas, não seja uma pedra de tropeço para alguma alma e deixar de ser salvo. Isso é uma responsabilidade, queridos irmãos. E elas desaparecem e passam, mas são feitas apenas para o seu bem. Não há nada que aconteça para o crente que não é para o bem dele. Tudo é para o bem dele. Irmãos, as coisas não são talvez fáceis como aparentam ou como achamos que elas são fáceis. Faz-me lembrar esta irmã que eu estava a falar com ela. Uma situação, e você começa a ver, oh meu Deus, que talvez alguém tenha mesmo crescido a ter que aderir a antídotos virais desde criança, nascida logo a tomar antídotos virais. E ali aquela criança vai crescer naquele ambiente até ser adulto ou ter a sua própria casa ou família. E talvez as pessoas, alguém pode pensar, pode tentar se condenar como esta irmã dizia que eu pensei em suicidar e os meus pais se suicidaram, eu queria também se suicidar. Mas, amados, não há motivo de você ter que se suicidar. E essas coisas são feitas para o seu bem. Possivelmente, se você não tivesse nascido nesta condição, Deus não teria maneira de como lhe pegar. Você poderia ter ido com o mundo. Mas Deus, por causa do seu grande amor, não querendo lhe perder, permitiu uma situação que você cresceu sujeito a esta questão. Não se mache, não pense que você é descartável, não pense que Deus não te ama. Este é amor de Deus para que Ele não te... para não te perder. Deus faz tudo, mobiliza tudo para te colocar em ordem. Lembra, Deus é Deus. Pessoas não estão cientes de como essas coisas funcionam. Se você entrar na economia dessas coisas, ver como Deus funciona. Deus até pode permitir guerras. Levantar guerra num determinado país para poder cumprir com seus programas. É verdade, amados irmãos. Não se levantou uma questão nos dias do nascimento do Senhor? E toda a Judeia e o resto das províncias estavam em agitação para obrigar Maria para ir em Belém. Deus é Deus. E essas guerras nós tivemos, talvez guerra aqui e algum... Veja, só para você ver, a maioria dos irmãos que trouxeram a mensagem, alguns receberam a mensagem de Malau quando eram refugiados. Deus, sabendo que seria o único caminho pela qual fazer com que a mensagem volte a entrar aqui em Moçambique, tinha que permitir uma guerra aqui para termos refugiados que vão para Malau, refugiados que vão para Zimbábue, e são a maioria desses que nos trouxeram a mensagem aqui no país. Deus operando segundo o seu próprio beneplácito, sem procurar saber de ninguém, sem ser aconselhado. Deus é Deus. E eu vejo Deus quando olho na minha própria vida. Estamos a falar agora deste elo de comunicação de irmãos que querem vir com este objetivo. Só para você ver como que Deus faz as coisas. Deus é Deus. A maioria dessas coisas não podemos assim falar diretamente, principalmente quando estamos aqui no programa, há quem pode não nos entender.
É verdade. Estamos a continuar. Vou citar nesta mensagem aqui. Ele diz, nós pedimos conforto e paz. Nós, como crentes, pedimos conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia nos dar. Provas e tribulações. Está vendo? Nós pedimos o melhor, pedimos paz. Enquanto que nós vamos pedir paz e o melhor, Ele nos dá o que Ele tem do melhor, que é provas e aflições. Isso é melhor do que conforto e paz. Aflições, enfermidades, apertos, é o melhor que Deus dá aos seus filhos. Isso é o melhor do que conforto e paz. Nosso conforto está logo além do rio. Meu Deus. É nessa mensagem eu sei. Nesta mensagem eu sei. Parágrafo 43. Meu Deus. Deixa eu citar mais algumas mensagens aqui. Dia da Vitória. Parágrafo 65, mensagem pregada no dia 21 de abril de 63, Dia da Vitória. Deixa eu citar aqui, sim. Quando parece que tudo deu certo, Deus está lhe dando uma prova. Ele tem confiança em você. Ele não precisa ficar te mimando. Você não é uma planta de estufa, um híbrido. Você é um cristão verdadeiro. Deus está lhe dando um teste para ver o que você fará com isso. E ele diz, amém. Não é de admirar que Pedro disse, estas provas de fogo. Por quê? Conte isso como alegria. Quando você estiver em apertos, conte isso como alegria. Quando você está sendo provado, está passando através de enfermidade, e na maioria das vezes é para lhe endireitar. Você ainda não está onde deve estar. É mais precioso para você do que o ouro. E muitas vezes nós murmuramos e reclamamos. Oh, bem, se eu apenas... Bem, isso é algo que Deus lhe deu para vencer. Ele sabe que você fará isso. Ele colocou a sua confiança em você. Sim, quando Deus permite uma tentação, uma prova, é por confiança. Ele confia que você vai vencer. E porque Deus, como vimos na vida de Jó, Deus podia gabar a respeito de Jó e dizer a Satanás, Satanás, você viu o meu servo Jó, o homem fiel que desvia de todo o mal. E ali estava Deus gabando, e Deus quer gabar com cada um de nós. Deus quer gabar com um pastor. Deus quer gabar a favor de diácono. Ele quer gabar a favor de família, a favor de jovem. Onde ele pode dizer a Satanás, você esteve passeando, você viu o meu filho jovem, que é fiel, que desvia de todas as redes sociais, que desvia-se de toda pornografia, que desvia-se de toda maldade, que desvia-se de estupidez, que simplesmente ele vai ao encontro com aquilo que é edificante. Deus quer chegar a este ponto. Para tal, ele precisa de testar através de fogo até que
o que está em você tenha sido consumido e o caráter de Cristo seja inserido em você. É assim que Deus faz com a sua igreja. Ele dá provas após provas, testes após testes, prova após provas, teste após teste, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida. Meu Deus, até que você se torne pacífico, sóbrio, manso, gentil, humilde, está a ver, pronto. Não assim, digamos, ventos. Digamos, sim, ventos. Pessoa que não tem nenhum controle. Pessoa que nem pacífica é, nem sóbria, nem macia é. Pronto para explodir como balão, chamam de quê? Qualquer, basta ser provocado e já explodir, bum! Não presta para nada. Não é gentil. Basta ser provocado, desnorteia logo, perde e tudo, começa a agir como descrente, insulta, impura, fala palavras e palavrões, mais tarde quando diz, vocês também estão nos provocar para agirmos desta maneira. Está vendo? E Deus envia provas, aflições para tirar essa natureza de você. E porque há pessoas mesmo cruas que você vê que sim, é crente, está há 10 anos na mensagem, mas é crua. E às vezes você até pode ver pastor, que este pastor mesmo é cru. Você vê da maneira como a pessoa fala, a maneira como a pessoa age, você vê que isto aqui é cru, aqui precisa de muita graça aqui. Sim. Para ser manso, para ter graça suficiente de se humilhar perante Deus, perante a palavra. Gentil, humilde, pronto, submisso, disposto, vira seu rosto das costas do mundo e olha diretamente para o Calvário, para aquele que está fazendo o trabalho. Muitas vezes você acha estranho por causa das provas de fogo, enfermidade e perseguições. Isso é feito apenas para testá-lo, para tirar a sujeira de você. É a única maneira pela qual Deus pode tirar sujeira de você. Para tirar os resíduos de você. Para tirar a lentidão de você. Para despertá-lo ao ponto onde você pode olhar e ver o reflexo. Os homens podem ver o reflexo de Cristo em você. Cristo em você, a esperança da glória. Meu Deus. E quando ele nasceu pai. Nasceu, ok. E quando ele nasceu aqui na terra e veio pelo caminho de um estábulo. E saiu pelo caminho da pena da morte. E ainda assim, nós reclamamos às vezes, porque temos algumas provas e problemas. Bem, olha o que aconteceu com ele. Sim, lhe fizeram tudo. Arrancaram-lhe as barbas, cuspiram-lhe os carros. Tossir, depois cuspir escarro na face dele. Oh, como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Quem sou eu para abrir a minha boca quando for desprezado, quando for insultado, quando for desprezado? Ele foi espancado até as pessoas cansarem de lhe espancar. Mas mesmo assim, ele não abriu a sua boca.
Oxalá que Deus podia ajudar o crente a chegar a este caráter de Cristo. Mas a maioria das pessoas não é vento esse, não são assim estáveis. Basta cruzar o caminho dele, você já era. Precisa de muita graça. É aqui onde o irmão Branham diz, vocês homens já testaram as vossas esposas? Vocês pastores já testaram as vossas igrejas? Quando você for testado pelo seu marido, você continua intacta ou derrete? Quando o marido chegar e me dizer que você não sabe cozinhar, isto aqui não saiu bem, e tenta lhe ridicularizar que isto aqui não é cozinhar, isto aqui não é engomar, isto aqui não presta, você aqui em casa não presta, você continua ainda a ser crente e dizer que meu marido, eu prometo que vou pedir graça de Deus para eu melhorar. Essa atitude que você toma costuma explodir na cara do seu marido. As pessoas não são massas, as pessoas não foram cozidas, as pessoas não estão bem cozidas, ainda são cruas demais. Precisamos de muita graça, de cozinhada de verdade. E Deus é mestre em fazer isso através de provas, aflições. Não murmure, você está a ser cozido, está a ser cozinhado para ser o tipo de crente que Deus gostaria de ver. Lembra-se, ele é um escultor. Molda-me e faz-me segundo a tua vontade, enquanto eu espero, rendido e quieto. Fica quieto. Quando você está a passar através de enfermidade, fique quieto, Deus está lhe moldando. Ele sabe o que está fazendo, nós não sabemos. Oh, meu Deus, o Senhor seja louvado para todo sempre. Muitas vezes nós entramos em lugares difíceis e nos perguntamos como, mas às vezes eu fecho meus olhos e penso, lá no Gólgota, onde o meu Redentor sangrou e morreu pela minha vida. Então minha prova parece tão pequena. Quando você olhar as provas que ele teve que encarar, o escárnio que ele teve que encarar, quem sou eu para ter que reclamar, murmurar? Se ele sem relutância teve que encarar as coisas que ele encarou a meu favor, quem sou eu para ter que reclamar? E ele diz, e querido Deus, que não nos perturbemos agora depois disso. Lembremos que estas provas e coisas que vêm sobre nós são feitas apenas porque Deus nos ama. Está vendo, irmão? Sim, é Deus, é amor de Deus. Independentemente do que você está a encarar, é amor de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus é Deus, você é simplesmente barro diante dEle. Ele a nos dá a nós, porque Ele tem confiança em nós. E essas provas, queridos irmãos, são dadas. Deus confiou você, que você poderia continuar a lhe adorar, independentemente da doença que lhe apoquenta. Você podia continuar a lhe servir. Eu poderia dizer aqui, conheço até pastor que tem sida, mas está a servir a Deus. Está vendo? O importante é esse, ele está a servir a Deus. Talvez aquela sida é que lhe controlou para lhe alinhar, para ele continuar, para servir a Deus. Agora, o que está errado com isso?
Se é que um problema ajuda alguém para cumprir o propósito de Deus na vida dele, bendito seja o nome do Senhor. Está vendo como que essas coisas? Nós somos barro, irmãos. É verdade. Em breve, algum desses dias, você não vai precisar de um corpo humano. Faz-me lembrar dessa história dessa irmã que partiu e voltou. Meu Deus, não tenho tempo aqui para ter que contar essa bela história, como ela chegou do outro lado. E ela foi perguntada se havia recebido o Espírito Santo. E ela até conhecia o efeito, o impacto que o Espírito Santo teve. Ela disse que sim. Meu Deus, viu milhares de vestes brancas que vinham ao encontro dela. E ali ela parada vinha, sentiu uma alegria inundando o coração dela, uma alegria celestial. Oh Deus, quando se pensa de alegria celestial, inundando um coração humano, não há nada no mundo, não há nenhuma alegria que você poderia comparar com o gozo celestial. É uma doçura sem explicação. E ali ela começou a ouvir barulho que vinha de sua atrás e perguntou de onde vinha aquele barulho. Foi dito que eram orações dos santos que estavam a orar por causa da partida dela. E ali ela tinha que ser dito para voltar. E ela começou a voltar. E quando atingiu o teto do hospital, viu um grupo de homens que estavam ao redor do corpo dela e ela nem sabia que era o corpo dela. Ela estava parada aqui e via um corpo, os médicos ao redor a tentar reanimar. E quando se aproximou e quando viu que afinal é meu corpo que os médicos estão a tentar reanimar, começou a correr para ir dizer aos irmãos para que venham orar, estão a mexer-se com o meu corpo ali. Irmãos, há uma terra além do rio. Algum desses dias, tudo aquilo que nós estamos a fazer vai terminar. Não se engane, não seja enganado, não se engane. Saiba o que você está a fazer na mensagem. Não simplesmente faz-me lembrar desta outra irmã que disse: eu estou simplesmente a acompanhar a vocês. Meu Deus, o que pode se dizer? Será que é uma alma que já atravessou a linha de misericórdia? Até chegar a um ponto onde você vai dizer que eu estou simplesmente a acompanhar a vocês. Está a se enganar. Algum desses dias se lembrará dessas oportunidades e essas palavras que você está ouvindo. E elas vão ecoando por toda a eternidade, seguindo-lhe quando você estiver a precipitar naquela eternidade de horror. Não se engane, não espere para ser empurrado, não espere para ser pedido para orar, para escutar as mensagens, para fazer o que deve ser feito, para fazer o bem. E há pessoas que a qualquer momento é só mentir, como ouvia de um outro irmão ali, que estava mentindo sem necessidade. E você não sabe que o irmão Branham diz que diga a verdade sempre, independentemente se a verdade lhe fere. Diga sempre a verdade. Se você for perguntado, diga sempre a verdade. Se o seu marido lhe perguntar alguma coisa, diga sempre a verdade. Se a sua mulher lhe perguntar alguma coisa, diga sempre a verdade. Se os diáconos lhe perguntar alguma coisa, diga sempre a verdade. Se o pastor lhe perguntar, diga sempre a verdade. Se o pai lhe perguntar, diga sempre a verdade.
independentemente se aquela verdade vai lhe ferir ou não. Porque você é crente. Não precisa de ser mobilizado, ser perguntado 1000 vezes para você dizer, aliás, sim, ou ser pego. Você deve saber o que você está fazendo. Lembra-se daquela casa que havia sido edificada em cima da rocha. Vieram os ventos e sopraram e choveu, mas continuou intacto. Era um crente que foi edificada na rocha da revelação. Alguém que está na mensagem por revelação. Saber, queridos irmãos, que Deus possa nos ajudar. Já tenho quanto tempo ali? Ok, tenho que terminar. Ó Pai Celestial, se temos achado graça diante dos teus olhos, para que termos uma pequena influência, que possamos, ó Pai, influenciar para algo que é bom, que tem a ver com o reino celestial. Ajuda, Senhor, os irmãos espalhados por este Moçambique grande, neste momento, tempo do encerramento, que possamos, ó Pai, se colocar diante da Tua face, como homens e mulheres que sabem o que estão a fazer e que sabem o que estão a seguir. Chamados segundo o seu propósito. Que tenhamos graça, Senhor, de compreendermos quando as provas e tentações vêm nos assolarem, possamos permanecer inabaláveis, sabendo, ó Pai, que tudo isto aqui está operando para o nosso bem. Pensando de um ministro que talvez está num determinado lugar e as coisas amargam. Talvez não há isto, ter falta disto, ter falta daquilo. Sabendo, ó Pai, que tudo isso está a operar para o bem. E possamos estar preparados quando formos a ser provados, possamos manter quietos e serenos, sabendo, ó Pai, que tudo está operando para o nosso bem. Ó Deus, ajuda cada irmão, cada irmã para serem cristãos da alma. Nós encomendamos nas Tuas mãos. O Senhor sabe como tratar com cada coração. Encha-nos com o Espírito Santo, como aquela irmã que foi perguntada se havia sido preenchida e ela disse que sim. Que aquele gozo celestial possa inundar as nossas almas na medida em que vamos caminhando nesta jornada terrena, mar escuro de vida, até aquele dia que nos apresentaremos diante da Tua face. Ajuda-nos, que possamos estar prontos para todas as provas e testes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço, Pai, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno vídeo. Nem pude chegar à metade das minhas citações ainda. Vamos tentar ver o que fazer, se podemos continuar ou não. Deus lhes abençoe ricamente.
Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs com aquela saia lá no chão, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs com aquela saia lá no chão, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz
voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião.